E hoje estamos aqui com a Gabriela Santana, graduada em Serviço Social, especialista em Segurança Pública e especialista em Desenvolvimento e Assistente Social. E com o Felipe Queiroz, psicólogo e advogado, pós-graduado em Psicoterapia Junguiana e especialista em Desenvolvimento e Assistência Social, psicólogo. Bem-vindos, Gabriela, bem-vindo, Felipe. Obrigado. Vamos começar? Vamos. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Como garantir um atendimento humanizado à população LGBTQIAPN+, nos serviços da assistência social? Então, Lisa, essa é uma pergunta muito importante. O primeiro passo é a gente garantir um ambiente acolhedor para essas pessoas, né? E esse ambiente acolhedor envolve, em primeiro lugar, o uso correto do pronome, do nome social e preservando a identidade de gênero e respeitando a orientação sexual desse público. Então, para isso, é importante a gente sempre perguntar para a pessoa que a gente está atendendo por qual pronome que ela gostaria de ser chamada. Ela falando o pronome, a gente utiliza o pronome a partir do que ela falou em todos os atendimentos, inclusive nos registros e tudo mais. E para isso também é importante a gente evitar perguntas que são irrelevantes ou perguntas motivadas por curiosidade, que são muitas vezes também motivadas por preconceito. E a partir daí a gente realizar nosso atendimento. Também é importante a gente pensar em utilização de materiais que demonstrem o acolhimento para a população LGBTQIAPN+, naquele lugar. Então, em alguns lugares você já deve ter visto, né, a bandeira LGBTQIAPN+, o uso de broches, camisetas, a realização de eventos também relacionados ao tema, são muito importantes para a gente pensar no acolhimento, no atendimento mais humanizado e criação de vínculo com essa população. Sim, importantíssimo, né? Sim. E quais princípios da Política Nacional de Assistência Social devem nortear o atendimento a pessoas LGBTQIAPN+? Acho que os nossos 5 princípios basilares da política de assistência social já são bem norteadores para a nossa intervenção, nosso atendimento ao público LGBTQIAPN+. Então, a universalidade, a equidade, a integralidade, a dignidade da pessoa humana, a convivência familiar e comunitária, são princípios que não só norteiam, né, mas como garante de fato um atendimento de qualidade. E pensar também não só nesses princípios, mas nas seguranças afiançadas pelo SUAS, né? Pensar que o público que a gente atende, o público LGBT, por vezes é um público que sofre justamente discriminações que afastam ele do convívio. E não só isso, é importante a gente pensar também as seguranças afiançadas pelo SUAS. Haja vista que o público LGBTQIAPN+, por vezes, sofre uma violação, uma discriminação que o afasta do ambiente de convivência, não só da família, mas do seu território. Então, pensar essas seguranças é muito importante, as seguranças afiançadas pelo SUAS, na perspectiva da convivência familiar e comunitária. Não só isso, né, como um todo, também ter o reconhecimento das vulnerabilidades específicas e de enfrentamento de discriminação institucional que esse público vivencia também, isso é muito importante. E o uso do nome social depende de alteração no registro civil da pessoa atendida? Então, Luiz, atualmente não. O STF, em uma ação direta de inconstitucionalidade, ele decidiu que pela autodeclaração das pessoas trans. Então, assim, a pessoa se autodeclarando como uma pessoa trans e declarando o nome social dela, esse nome social já deve ser respeitado. Então, em todos os cadastros públicos e privados, esse nome social deve ser colocado. O que acontece é que essas pessoas podem procurar os cartórios e fazerem
alteração dos registros civis. Nesse caso, o nome que seria o nome de batismo, ele é alterado, é colocado um nome de registro, e o outro nome a gente chama de nome morto. Então ele nunca mais ele vai ser utilizado, vai aparecer em algum documento civil da pessoa. Porém, enquanto a pessoa não alterar o nome de registro e ela optar por manter o nome de registro, porém ela se autodeclarar e colocar um nome social, o nome social é sempre o que deve prevalecer. E como podemos pensar em um atendimento mais acolhedor a pessoas LGBTQIAPN+. Então, Luísa, a questão da representatividade é um elemento extremamente importante no atendimento ao público LGBTQIAPN+. Não se reduz a isso, até porque isso é uma barreira da própria secretaria, né, na admissão dos servidores, né, a porta de entrada é o concurso público, mas é um elemento que precisa ser pensado. Reconhecer a identidade, a história, as vulnerabilidades da população usuária, garantir um espaço livre, sem julgamento, um espaço livre de LGBTfobia é extremamente importante, não só pensando na população atendida, mas também os servidores, né? E eu acredito também que utilizar a comunicação não violenta seja um recurso muito importante, né? Pensar uma escuta empática, com respeito às emoções e necessidades dessa pessoa LGBT é extremamente importante. E quais são os principais desafios enfrentados por pessoas LGBTQIAPN+, no acesso à assistência social? Então, Luísa, eu acredito que o primeiro seria o referenciamento, a necessidade de referenciamento territorial dessa população. O que acontece? Hoje no DF a gente tem o CRES da Diversidade, que é uma instituição pioneira e referência no atendimento ao público LGBTQIAPN+. Porém, ela é referência específica para os casos de vítimas de discriminação por orientação sexual, identidade de gênero. E aí a gente precisa entender que a população LGBT, por mais que ela sofra uma violência institucional, cotidiana, ela precisa também, ao final de qualquer acompanhamento, ser referenciada no território, seguindo os princípios do SUAS e da PNAS. Então é importante que ela seja referenciada nos CRAS, nos CRES, dos territórios, ao final, até para poder a gente pensar nessa segurança de convívio comunitário que a Gabriela muito bem colocou. Sim. Uma outra questão que a gente tem que refletir bastante é sobre o cadastro e sobre o preenchimento dos dados referente a essa população. A gente vê que muitas vezes os profissionais da assistência social do DF não estão preenchendo no sistema da assistência social que aquela pessoa se trata de uma pessoa LGBTQIAPN+. E não especifica o público, não especifica se é uma pessoa trans, uma pessoa lésbica. Isso aí gera um problema muito grande, porque a gente precisa dessa especificação, desses dados, para poder a gente pensar em formular políticas públicas específicas para cada público. Entende? Então, essa falta de dados de preenchimento gera uma invisibilidade da população LGBTQIAPN+. Entendi. E o que o profissional da assistência social pode fazer diante de um caso de violência ou violação de direitos contra uma pessoa LGBTQIAPN+. Então, Luísa, é extremamente importante ter uma escuta qualificada, sigilosa, não revitimizadora dessa pessoa, deixar que essa pessoa se sinta livre para se expressar suas emoções, deixar claro que é um espaço livre tanto para que a pessoa se sinta livre para expressar ou simplesmente não querer falar determinados assuntos, né? Entender que por vezes essas pessoas, justamente por vários estigmas que já passou por vários espaços, né, em termos de políticas públicas, né, dentro do Estado,
entender que por vezes ela vai chegar carregada assim, de emoções e sentimentos e por vezes de várias negativas, negligências já vivenciadas no decorrer da sua trajetória de vida. Então, quando a pessoa vai lidar com o conteúdo da violência ou da violação, muitas vezes ela acessa emoções, sentimentos que pode fazer com que o atendimento seja bem difícil. E às vezes nós, profissionais de serviço social, a gente pensa assim, não, a gente não tem que lidar com essa situação de crise, né? Mas às vezes a crise ela chega e a gente já está lá, né? Então é importante entender que não só no público LGBTQIA+, importante entender que não só com o público LGBTQIA+, que vai acontecer isso, mas com todo o público vítima de violação, violência de direitos. Isso é um contexto bem comum no CREAS. Então, por vezes, todos os profissionais, todos os cargos estão sujeitos a passar por essas situações. Então, ter essa sensibilidade já é um ponto bem importante para se pensar em um atendimento humanizado, específico para o público LGBTQIA+, né? É importante também pensar que essas pessoas, por vezes, pela trajetória de vida e pela dificuldade mesmo de acessar os equipamentos públicos, elas se descredibilizam o atendimento na execução, né? Então, às vezes, ela vai trazer um relato de violência, uma violação de direito, e que por vezes ela já tem em mente que não vai dar em nada, né? E não que seja uma função precípua da assistência social isso, mas pensar sim numa sensibilização para fazer com que esse usuário consiga ter, para que essa pessoa consiga ter meios para judicializar, denunciar essa violação, essa violência que ela está passando. Por isso, pensar a articulação intersetorial é extremamente importante na nossa atuação na assistência social. Então, equipamentos como da saúde, como o ambulatório trans, é um parceiro extremamente importante. Na Secretaria de Segurança Pública, a DECRIM também é muito importante, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Núcleo de Direitos Humanos da DPDF também. Então, assim, toda essa articulação intersetorial vai dar um sentido, uma entrega que é possível ser feita, assim, nesses casos. Uma segurança. E é muito importante também que, durante esse processo de atendimento e sensibilização, para uma possível denúncia, né? É importante respeitar a vontade da pessoa que está sendo atendida em querer judicializar ou não. É muito importante isso. E pensar, sim, em estratégias de enfrentamento dessa violência e violação. Importante, sim, também pensar estratégias possíveis de enfrentamento dessa situação de violência ou violação de direitos. Então, gente, muito obrigada. Nossa conversa foi muito boa. Chegamos ao fim de mais uma suas conversas. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Felipe, por este assunto, né? Muito interessante, sensível, riquíssimo, né? Mas que vai ser muito útil para muitos servidores. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.